Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 11 de agosto, eu vou compartilhar com vocês a designação do Vem Segue-me. Hoje eu escolhi aqui Alma capítulo 60. Bom, vou ler o versículo 23 e o versículo 24. O que está acontecendo aqui, é que os lamanitas eles tiveram uma grande vitória sobre o exército ali dos nefitas, tá bom? E apesar ali dos lamanitas eles serem em maior número, né, ter muito mais soldado do que os nefitas, mas isso nunca foi problema para os nefitas, porque sempre quando eles estavam guardando os mandamentos de Deus, eles conseguiam, né, ganhar ali dos seus inimigos. Mas dessa vez os lamanitas invadiram ali, mataram muitos nefitas, né, se apoderaram das suas cidades fortificadas ali, de maneira que Moroni ele percebeu que tinha alguma coisa errada entre os nefitas, porque ele se lembra da promessa do Senhor, né? Se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra. E naquele momento eles não estavam prosperando na terra, quem estava prosperando eram os inimigos dele. Então ele havia recebido uma carta também lá de Elamã, que estava lutando na guerra do outro lado, né, se defendendo ali a outra parte do país, e Elamã reclamou que ele estava com poucos homens, que o governo não mandava homens ali, soldados, para defender o país, e que não estavam mandando nem mesmo mantimento, né, provisões ali, o básico, para ele sustentar o exército, né? E o mesmo estava acontecendo ali também com o capitão Moroni, né? Eles não receberam homens e também não receberam alimentos, provisões. Então naquele momento o capitão Moroni viu que o problema estava lá no governo, né? Lá em Israel, lá no juiz supremo, né? E na verdade existia sim um problema lá, não era Paorã, né? O juiz supremo e os outros juízes o problema foi uns homens lá que se levantaram como realistas, eles abandonaram a causa da liberdade, abandonaram o seu Deus e fizeram aliança, né, com os lamanitas ali. Então realmente tinha um problema lá interno entre eles, né, os nefitas. Então Moroni ele decide fazer o quê? Largar essa guerra contra os lamanitas ali e primeiro limpar o vaso interior, primeiro resolver colocar a casa em ordem, né? Colocar a casa em ordem primeiro para depois lutar contra os lamanitas, ver o que está acontecendo de errado. Então aqui nesses versículos ele diz o seguinte, né? Capítulo 60, versículo 23 e o 24, diz assim: Pensais passar por inocente aos olhos de Deus, permanecendo inertes a contemplar essas coisas? Eis que vos digo que não. Ora, gostaria de lembrar de que Deus disse que deve limpar primeiro o vaso interior e depois limpará também o vaso exterior. Então ele está dando um exemplo. Primeiro limpar o que está de errado entre os nefitas, depois combater os lamanitas. Primeiro limpar o vaso interior ali. E ele continua dizendo no 24: E agora, a não ser que vos arrependais do que haveis feito e que começais a agir e enviar alimentos e homens, e proceder da mesma forma para com Elamã, a fim de que ele possa defender as partes do país reconquistado por ele naquela parte, e também reconquistaremos o restante de nossas terras nesta parte. Eis que nós nos veremos obrigados a não mais batalhar contra os lamanitas, até que limpemos o vaso interior. Sim, o grande cabeça de nosso governo. Então ele fala, primeiro a gente vai ter que arrumar a casa aqui, ver o que está acontecendo de errado, né? E realmente ele vai lá para combater lá os realistas e põe a casa em ordem. Depois disso, né, eu acho que é até a mensagem que eu vou compartilhar amanhã. Depois que eles colocam a casa em ordem, eles conseguem ter uma grande vitória ali sobre os lamanitas, né? Por causa que primeiro eles estão ali guardando os mandamentos, fazendo as coisas certas. Então primeiro ele tem que tirar o que está errado ali, né? Então eu gosto bastante dessa parte aqui, que primeiro a gente tem que limpar o vaso interior. Jesus Cristo ensina sobre isso lá em Mateus capítulo 23, né? Ele fala dos fariseus ali, né? Que eles limpam, primeiro deve se limpar o interior do copo, não o exterior, né? Ou do prato também, né? Então ele dá esse exemplo que primeiro a pessoa tem que olhar para si mesmo, limpar a si mesmo, para depois querer não ficar parecendo que é justo, né? Mas sim ser justo, né? Não queremos se
parecer cristão, mas sim ser verdadeiros cristãos. Eu gosto bastante aqui dessa escritura sobre olharmos para nós mesmos, né? Aqui em Mateus capítulo 12. Aqui o que está acontecendo? Trouxeram um homem endemoniado ali para Jesus Cristo curar. Esse homem, ele era cego e ele era mudo, né? E Jesus Cristo curou ele de tal maneira que ele passou a enxergar e começava a falar ali de uma forma natural. E aí os fariseus ali, né, eles fizeram uma crítica, né? Eles falaram, olha, Jesus Cristo ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Né? Na verdade, eles não falaram isso diretamente ali para Jesus Cristo, eles temiam muito já nessa época um confronto direto ali com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo podia e ele sabia a intenção do coração deles, né? Ele lia os pensamentos das pessoas ali. Por mais que eles falaram baixinho um pro outro ali, Jesus Cristo sabia. E aí Jesus Cristo responde para eles aqui, ó, em Mateus capítulo 12, versículo 25 e o 26, diz assim: E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Ele falou, olha, se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Por si só o reino dele vai cair, ele não vai ter um reino, se ele está dividido contra si mesmo. E aqui ele ensinou aqui, né, que todo reino dividido contra si mesmo não se subsistirá. E eu gosto da parte, na hora que ele coloca de uma maneira mais íntima, né, ele coloca assim, também toda cidade ou casa, né, todo lar, né, toda casa dividida contra si mesmo não se subsistirá, ou seja, por si só cairá. Não é preciso o inimigo vir tentar a gente, derrubar a gente mesmo está fazendo isso, uma casa dividida. Então a gente precisa andar no mesmo caminho, fazer, ajudar ali uns aos outros, né? Uma maneira disso, né, que eu penso sobre andar no mesmo caminho, né, é você escolher uma pessoa, você não é casado ainda, escolher uma pessoa que você vai poder casar no templo, frequentar a religião, andar no mesmo caminho. Isso é andar no mesmo caminho, é apoiar uns aos outros. Então, se nós estamos no mesmo caminho, né, nós vamos nos fortalecer e vamos ficar mais forte contra as coisas do mundo. Outra coisa que vai nos ajudar também, né, a estar no mesmo caminho, a nos fortalecer, a fortalecer nossa família, como o Cristo falou aqui, não ter uma casa dividida, é fazer as coisas básicas, né, como leitura das escrituras em famílias, fazer a noite familiar, fazer jejum, todas essas coisas, né, almoço em família, essas coisas, todas essas coisas vão unir a família e vão fazer com que nós possamos nos tornar mais fortes. Bom, então assim como o Moroni falou aqui, primeiro limpar o vaso interior. Se nós buscarmos a Deus e concentrarmos Deus no meio da nossa família vai estar protegida, tenho certeza. Bom, então a mesma promessa, né, que Deus ele fez para os nefitas, né, se guardares meus mandamentos prosperareis na terra, serve também para o lar, como Jesus Cristo falou aqui, né? Se nossa casa não é dividida, ou seja, se nossa casa ela guarda os mandamentos, todos na casa vão estar protegidos. Bom, então eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.